Então hoje aqui nós vamos falar, né, nosso segundo episódio da Oralcast, vamos falar sobre scanners. E eu e o doutor Alexandre estamos recebendo aqui o colega, né, doutor Giovanni, esqueci, Giovanni Bezerra, né? Bezerra. Vamos lá de novo, vamos lá. Então, dando continuidade à nossa série de episódios, né, de podcast aqui no Oralcast, vamos falar hoje de scanners. E eu e o doutor Alexandre estamos recebendo aqui o colega e amigo, doutor Alexandre. Eita! Rapaz, eu tô travando geral, viu? Para gravar foi hoje lá nos vídeos foi 9 horas. Vamos lá. Se concentre. Vamos lá. Então, pessoal, hoje aqui, dando continuidade à nossa série de podcast do Oralcast, vamos falar hoje sobre scanners. Eu e o doutor Alexandre estamos recebendo aqui o colega e amigo doutor Giovanni Bezerra para falar sobre esse tema, né? E aí, Giovanni, me conta um pouco aí da sua trajetória, o que foi que levou você a entrar no fluxo digital, né? Para a gente contextualizar aqui para os nossos espectadores. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês dois para participar desse podcast. Bom, o que me levou a entrar no mundo do digital foi influência de amigos. Porque eu tinha alguma como é que eu digo, facilidade com informática, e por ter essa facilidade, os colegas motivaram a entrar no digital. Então, comecei a fazer uns cursos de digitais e realmente me apaixonei. Achei que para odontologia esse seria um novo marco para odontologia e é o que realmente vai entrar com força agora, né, nos consultórios. Principalmente a questão. Tem que reformular aí. Vai, Vamos lá. fabula, vamos Vou lá. falar Pode. a questão dos scans. Vou pedir só que quando for falar um pouquinho mais perto do microfone. Mais perto? Pode interagir com ele. Assim? É. Pronto. Então, o que me levou a entrar no mundo do digital, né? Alguns colegas me apresentaram, eu já tinha visto o scanner, né? Alguns serviços que tem, e achei bem interessante. E uns amigos comentaram comigo que eu teria facilidade de entrar nesse mundo digital pela ter similaridade com informática. Facilidade com informática, perdão. E eu me motivei, comecei a fazer alguns cursos, fui fazer um curso de Exocad para conhecer o digital, a facilidade, e quando eu fiz o desenho, né, adorei. Né? Então comecei a fazer cursos fora, comecei a fazer uma especialização em odontologia digital em João Pessoa, e daí me motivou a comprar um scanner. Né? Eu comprei um scanner e hoje tenho esse scanner no meu consultório e ofereço o serviço aos colegas que também queiram entrar no digital. Dou um suporte àqueles colegas também, porque é uma coisa muito nova. O escaneamento, os colegas não têm muita noção ainda de como é o digital, como é o escaneamento, porque são tudo vinculado à parte analógica da moldagem. Alguns gostam, mas ainda estão na questão da adaptação de entrar no escaneamento. Beleza, primeira. E aí, professor Alexandre, falando em relação aos scanners, né? Uma pergunta muito frequente que a gente, quando conversa com os colegas, eles sempre fazem, né? Por que que eu deveria usar o scanner intraoral, né? O que é que vai mudar na minha rotina para eu ter um scanner? Por que é que isso vai acontecer? Por que é que eu devo usar isso? É um imenso prazer, viu, Obrigado, Giovanni, professor. estar aqui presente conosco, porque todos nós aqui vivenciamos esse mundo da odontologia digital, que ele é vertiginoso, né? Todos os dias a gente está sempre aprendendo com esse mundo da odontologia digital. E eu diria que o passo número um para você começar no mundo digital é a aquisição de imagens, né? É exatamente o que faz o scanner. Na verdade, ele é uma máquina, né, que vai fazer a leitura, né, e a captação das imagens, né? E a partir disso aí é que nós vamos desenvolver projetos nas diversas condições de tratamento, seja fazer um projeto para alinhadores invisíveis, fazer projeto para uma placa meio relaxante, tudo começa do scanner. Os scanners, eles têm diversos tipos de scanner no mercado. O mercado brasileiro hoje tem muito mais de 10 scanners, eu acredito que já passa de 20 scanners no mercado brasileiro. Não adianta a gente falar dessa parafernália de scanners, porque são muitos, né? A gente vai falar principalmente dos principais scanners no mercado. Eu tenho cheguei a ter 3 scanners na clínica, né? Giovanni também trabalha com outra marca de scanner e eu acho que a gente vai poder aqui, né, divagar sobre cada um desses scanners. Mas o que é mais importante, né, que os scanners são pontos importantes que nós temos que ver, é o hardware e o software, né? Esses são fatores
imprescindíveis para que você possa ter uma análise melhor do scanner. O hardware, na verdade, né, desde a pistola, né, com cabeça de fibra óptica, né, que compõe esse sistema, esse conjunto, né, que pode estar acoplado ou não a um computador, né. Existem máquinas que elas são mais robustas, elas fazem um conjunto só, e existe scanner, na verdade, que tem um conjunto só, tanto está o computador quanto a parte óptica, elas são em conjunto só, mais difícil de levar até o consultório, e existe aquelas que você tem a parte óptica e tem um computador que você pode, se der um problema num, você pode somente ajeitar o seu computador ou somente o scanner e você não deixa de funcionar, né? Já isso depende de diversos tipos de scanner. Tem alguns que têm essa condição, tem outros que não. Isso é uma condição que você também pode avaliar, né, dentro dos hardwares. E aí, o nosso colega Giovanni, por exemplo, ele trabalha com scanner, o Tri-Shape. Tri-Shape. E a grande vantagem, e uma das coisas que se pergunta muito é necessário ter um scanner para poder começar esse trabalho na odontologia? Eu quero deixar para o nosso público, né, dizer que não necessariamente nós precisamos de ter um scanner para poder entrar na odontologia digital. O próprio colega Giovanni, ele faz esse trabalho muito bem feito, né, onde ele leva até o profissional o scanner para fazer o início do processo, que é a aquisição de imagens, né? Então, isso eu queria deixar bem claro desde o início da nossa conversa, né, que para que aquelas pessoas que ainda não entraram no odontologia digital não fiquem assim, eu tenho que ter um scanner, eu vou introduzir aqui um scanner de qualquer forma, porque hoje nós temos diferentes valores de scanner, né? Desde, eu acho que em torno de 70 mil. 180 mil, Ah, 240 mil. 240 O investimento mil até é reais, considerado, né? É Então considerado. você tem aí desde 60 mil a 240, 250 mil reais, em média, né? Estamos falando aqui em média, que são variações que aí vai ter esses valores, né? Vai ter alguns condicionantes que vão realmente ter um melhor ou um pior moldagem digital, né? Porque na verdade o scanner ele vai fazer a cópia, né? A moldagem digital da arcada dentária. E aí também, uma coisa muito importante que a gente tem que ver é para que finalidade você vai querer o scanner, né? Tem scanners, que aí eu posso falar aqui, o iTero, ele é mais específico para ortodontia, né? Ele é mais voltado para ortodontia, de uma empresa Align, que ela trabalha com os alinhadores invisíveis, chamada Invisalign. Então ele é mais específico, não quer dizer que você possa utilizá-lo na parte de prótese, na parte de área restauradora, mas ele é mais específico para esta finalidade. Nós temos aí a Prime Scan, né, Da Cirona. da Dentsply Cirona. Na verdade, ela tem vários tipos de scanner. Tem a Omni, tem a Prime Scan, né? E a Prime Scan é a última que saiu. E realmente ela tem uma evolução fantástica, né, em termos de aquisição de imagens, onde a gente tem uma qualidade melhor, porque ela permite uma captura muito melhor, né, em relação às versões anteriores, que isso foi melhorado, né, onde a gente tem hoje um software também muito mais, né, eu diria, um software mais facilitador, que melhorou, né, todo o processo, porque isso é um conjunto de coisas que vão melhorando. Então você tem uma versão e vai otimizando essas versões para que a gente tenha, então, uma aquisição cada vez melhor. E isso ocorre também, né, acredito eu, com todas as marcas, né? A Tri-Shape também tem um processo de evolução que você pode falar sobre ela, e eu acho que é isso. São fatores imprescindíveis para que aquele que está nos ouvindo, né, ele possa entender, né, um pouco do scanner, que a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, relatando esses fatos. E aí é bem interessante que a gente falou no primeiro episódio, né, na nossa discussão, que a gente precisa pensar digital, né? Pensar digital já é muita coisa, já dentro do fluxo é você dar o primeiro passo, é você pensar digital antes de fazer qualquer aquisição, né? E poder aí entrar no mundo digital. Mas aí, o professor Alexandre ele falou um negócio bem interessante, Giovanni, que até então, né, a gente pensa terceirizar, mas como é que eu vou fazer isso, né? E aí o doutor Alexandre falou que você terceiriza, né, essa parte de scanners, e qual o scanner que você usa e como é esse fluxo. Por exemplo, eu quero terceirizar meu trabalho aqui, qual seria o fluxo, né, para eu
poder entrar em contato com você e aí poder trabalhar. Eu não tenho scanner, eu vou entrar em contato com você para poder. O colega, a primeira coisa que eu faço é uma mini entrevista. Eu quero saber do colega qual o serviço que ele vai fazer. Eu preciso saber o conhecimento dele, porque não tem coisa pior do que repetição do trabalho. Principalmente para o colega ter que reagendar o paciente para voltar, para fazer um reescaneamento. Então, assim, eu dou uma mini consultoria que ele começa a ter mais liberdade de fazer a questão do escaneamento. A questão da aquisição do arquivo digital, do STL, que é o que o scanner gera, é do colega. Ele pode enviar para qualquer laboratório. Então, a minha função é escanear e dar orientação ao colega. O STL é justamente aquilo que Ela vai gerar pula na hora que eu e escaneei, gera né? na hora do escaneamento. Tem outras extensões. O STL, né, que é o mais tradicional, o PLY, o OBJ, né? Então, cada marca também hoje estão buscando também o seu arquivo. Mas o tradicional Uma é forma de o você também fidelizar mais naquela fidelizar. marca, né? O tradicional é o STL, que é um arquivo que não tem cor. Então, quando o colega me liga, faço uma mini entrevista e vejo a necessidade. Não, é para o alinhador, então é mais simples. Não, é para o implante, então eu preciso ter um acessório para poder escanear a cabeça do implante, preciso saber qual é o implante. Então, tudo isso, minha função é E facilitar. tudo isso você leva na hora de escanear? Sim, tudo isso E como é que funciona esse Tri-Shape? Ele é móvel? Como é é essa? portátil. Então, eu levo ele numa mala junto com o notebook e monto isso no consultório do colega. E lá, muitos colegas já começam a me consultar, a perguntar coisas. Eu estou ali para facilitar a vida dele. Na verdade, você faz um checklist, né? Isso. Então, quando você vai se dirigir a um determinado profissional que ele está solicitando seu serviço, você faz um checklist. Ele vai dizer o que é o trabalho, né? Para que ele quer, né? Para que ali? ele quer, se tem implante, qual é o implante, né? Qual é a altura de cinta, para que você escolha o T-Base, né? Consequentemente, o scan post vai dizer qual é o implante também, na marca, né? Isso. Tudo isso definido, você já vai levar tudo isso para que na hora não tenha, né, não perca o seu tempo, Nem não o perca do tempo colega, nem do né? paciente, com certeza. Isso é muito interessante, porque aquele que também está querendo entrar hoje na odontologia digital, né, ele passa por uma grande aula, uma grande vivência, uma experiência que é, né, utilizar o seu serviço, né? E isso facilita, porque muitas vezes o cara não tem uma demanda necessária para um grande investimento como esse, né? E às vezes ele quer fazer o trabalho dele digital, não necessariamente ele precisa adquirir scanner. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito sobre isso. É, é um processo, né, de evolução. Você vai chegar num patamar cada vez melhor, porque a odontologia digital ela vai fazer parte, e talvez no futuro também os scanners tenham a reduzir o preço. Acho que é uma tendência isso, né? Tendência é que isso fique mais viável economicamente, né? Mas assim, um dos grandes problemas que eu vejo de alguns colegas que compraram os scanners e desistiram do digital é a falta de conhecimento de escaneamento. Lógico, é evidente que cada scanner, cada marca de scanner tem uma técnica de escaneamento. E às vezes o colega, por desconhecer ou não aprendeu a técnica, às vezes ele não se empolga, porque às vezes alguns trabalhos dão errados pela falha do escaneamento. Isso é muito interessante você estar falando, porque nos nossos cursos, né, que a gente deu, inclusive você já participou, uma das coisas que a gente fala é a forma como é feito o escaneamento, né? Então a gente tem uma forma de fazer o escaneamento. Se você for fazer o escaneamento de qualquer forma, a mesma coisa que tem uma distorção numa silicona de adição ou de condensação, você poderá ter também uma distorção em um escaneamento. Então o escaneamento ele segue um padrão, né? Se você está querendo ali precisão e dependendo da forma como você escanear, Até para aquisição da malha, a né? aquisição da malha ela vai vir com falhas e essas falhas podem, né, estar diretamente relacionada com o resultado do seu trabalho. Então, muitas vezes o cara diz, porque o scanner, a tecnologia digital não presta. De jeito nenhum. A tecnologia digital, assim como é o convencional, ela necessita que quem esteja utilizando dela, ele saiba como fazer, né? E o saber como fazer é desde o processo de aquisição de imagem, que é o escaneamento. Porque aí senão eu jogo culpa na máquina e na realidade não é a máquina, quem está fazendo a aquisição, não é A isso? máquina ela é manipulada pelo homem, né? E o homem tem que dominar ou ter conhecimento sobre como utilizá-la.
Se ele não tiver o conhecimento sobre utilizá-la, consequentemente, ele também não vai ter o resultado adequado. Então, isso é um processo que é muito importante para aquele que está querendo, né, iniciar nesse processo. O scanner é a primeira etapa. Se a gente tiver um bom escaneamento, é como uma boa moldagem. Eu sempre comparo isso. Se eu tiver uma boa moldagem, o meu trabalho, no caso da minha coroa, que eu vou falar da minha área, que é a prótese, né, a nossa, consequentemente, a gente vai ter o quê? Um bom resultado final de adaptação, né? De tudo isso, de justeza da peça, que é o objetivo final do nosso trabalho. Se eu não consigo fazer esse trabalho a contento, eu vou gerar algum comprometimento, seja em ajustes, né? Seja eles qual for. E aí, cada scanner desse, ele tem um, você falou de hardware e software, cada scanner desse, ele tem específico o seu software, por exemplo, a Trishape eu acho que deve ter a dele, né? A Cirona e a Itero também acho que deve ter, ou é tudo um software só específico, serve para tudo, não? Cada empresa ela desenvolve o seu software, onde o software vai se comunicar com o scanner e vai fazer com que o hardware do computador adquira mais rápido as imagens para melhorar para fazer uma boa captura da malha. Então, cada empresa tem seu segredo. Às vezes, nem os scanners em si, vamos supor, o meu scanner pode ser muito parecido com o dele, em termos de hardware, mas a tecnologia de software da Cirona pode ser que seja muito melhor do que a da Trishape. Hoje, a competição dos scanners está muito grande. Então, tem scanners mais baratos, né? Estão chegando os chineses aí, que eu pesquisei, fiz a captação de imagem, achei espetacular. Mas a questão do software, a questão do pós-venda, que eu digo assim, qual é o suporte que essa empresa vai me dar? Por exemplo, a Cirona, acredito, tem um excelente suporte, como o Trishape tem, né? Então, às vezes a pessoa vai comprar um scanner desse mais barato, achando que está fazendo uma boa negociação, mas quando vai ver, não vai ter o suporte por trás para ajudar. Então, cada marca tem o seu software que vai facilitar a sua vida. Pronto, a clínica do Dr. Alexandre, você tem um sistema lá Chairside, né? Então, com o escaneamento, já o software já está todo pronto, já faz a coroa, já fresa e já cimenta, né? Já deixa pronto para o implante. Então, isso depende muito, né? Da marca que você vai utilizar. A questão também dos scanners, que as pessoas têm uma visão, assim, quando vai começar na parte do escaneamento, não necessariamente você precisa comprar. Você tem que entender o que ele vai gerar para você. Então, vai ter clientes que vai ser bom. Então, você vai comprar um scanner para fazer um escaneamento por semana, você vai desprender de um fator financeiro muito alto. Será que isso compensa Tem que ter um também? fluxo, né? Tem que ter um Para eu poder fluxo, entendeu? justificar essa compra, né? Justificar essa compra, É. entendeu? Então foi assim, eu por gostar do digital, foi por isso que eu adquiri. E ofereço aos colegas como uma prestação de serviço, né? Terceiriza, né? Essa parte lá para ele escanear. Exatamente. E aí, Alexandre, me diga uma coisa, nessa sua experiência com os scanners, né? Quais marcas que você já passou, que já trabalhou com elas, e o que é que poderia, assim, de evolução em relação à tela de aquisição, né? A leitura do próprio scanner, se teve evolução, a questão do software, do hardware, quais as marcas que passou, você teve experiência, e o que foi que você pôde extrair, assim, de cada uma delas de experiência? É muito importante essa sua pergunta, porque hoje a gente está nós fazemos parte da equipe de professores do primeiro mestrado de odontologia digital, né? Nasceu no Pôr do Mandica, em São Paulo, e a gente, nesse processo, a gente teve a oportunidade de trabalhar com aproximadamente uns 15 marcas de scanners diferentes, né? E dentro disso, uma das maneiras de a gente avaliar um scanner é a rapidez na aquisição de imagens, na verdade. Sim. Então, tem uns scanners que ele demora para fazer a leitura, ele não capta bem a imagem, ele tem uma dificuldade, ele é mais lento. E isso atrapalha muito o processo, né? Junto ao paciente, né? Porque você quer algo que seja, né? Ele tem uma melhor captura, uma rapidez. Então, isso está muito associado ao hardware, correto? Então, embora a gente tenha observado que alguns modelos mais novos, mesmo fabricante, por exemplo, a gente tem aí alguns scanners que a gente falou, né? E a gente vê que, por exemplo, o Trishape como dele, né? Tem o Trishape 3, né?
Tem o 3, Tem um 4, né? aí tem o 4 com fio, Aí 4 tem sem um quadro. fio. Então, assim, eles vão melhorando, né? E isso é um processo que a gente vê naturalmente. Eu sempre coloco o scanner da Sirona, da Dentsply Sirona, como foi minha escolha, né, número um, não é à toa, é porque ele é pioneiro nessa área de scanners, tá? Desde 1985 eles lançaram o scanner, então isso já existe há 38 anos, né? Então, dentro de todos esses Tem fabricantes, um know-how já, né, no ele já mercado. tem um processo, né, que iniciou muito antes, né? Teve o Sarek 1, o 2, o 3, depois teve Blue, depois ele entrou na Omni, depois ele entrou na Prime Scan. Então você veja que tem todo um processo de evolução. O primeiro não era nunca nem perto do que está hoje. Então existe um processo de evolução em todos os scanners. E o que a gente vê hoje, né, é que a gente busca cada vez melhor, lógico, a qualidade nessa leitura. Isso é uma captação de não sei quantas mil imagens por segundo, né, que vai fazer com que a gente tenha, então, uma realidade, né, do que é na boca, né? Então, quanto melhor é esse escaneamento, quanto melhor é o resultado, né, do que nós fazemos digitalmente, né? A gente vai ter um arquivo em STL seguro que vai nos desenvolver projetos em cima de uma realidade que vai possibilitar também o nosso resultado final de uma forma muito precisa, que é isso que nós buscamos, né? Seja em qualquer área, né? Prótese, ortodontia, endodontia, hoje por meio da Endoguide. Assim, tudo isso a gente precisa de ter uma aquisição de imagem cada vez melhor. Eu estou falando da Prime Scan porque eu já tive a Omni, né? E a Omni para a Prime Scan foi uma evolução fantástica. Para você ter uma ideia, eu consigo hoje penetrar no interior do conduto, né? 21 milímetros, e eu consigo fazer a leitura de todo esse conduto nesta profundidade. Coisa que É minha uma Omni, precisão muito boa, viu? coisa que a minha Omni ela não alcançava essa profundidade. Então hoje eu tenho um aparelho, né, que por meio da qualidade dessa qualidade óptica dele, ele permite que eu tenha uma maior profundidade de foco, né, maior visibilidade, me dando uma condição bem melhor do que a outra máquina que eu tinha. Isso, para mim, que estou buscando cada vez mais resultados de excelência, é fantástico. Agora, será que depende para que cada um vai querer o seu scanner, tá? De repente, eu vou querer para ortodontia, para alinhadores. Então, o meu scanner talvez não seja o melhor para você que quer para Aí alinhadores. qual alinhador que o colega quer trabalhar? Porque Exato. hoje existe Se for o marcas, né? Invisalign, ele existe uma sintonia perfeita. Mas hoje nós sabemos que tem também outras marcas, né? Que você mesmo pode desenvolver, então o meu scanner também pode resolver, E né? todos Então, eles vão gerar um arquivo STL, né? Que é o isso. E arquivo-chave, é né? em Digamos cima assim. desse arquivo em STL que você vai desenvolver. Então, depende muito, né? Para que vai. Eu, particularmente, também adoro, já trabalhei também com o Trishape, que é o scanner dele. Eu adoro o Trishape. Excelente, rapidez na aquisição, conseguimos malhas também. A malha, na verdade, para quem está nos ouvindo, é exatamente o que a gente vai obter desse arquivo, né, em STL. Então, são malhas, né? E a gente consegue também obter um excelente resultado com relação a isso. Principalmente, uma coisa que a gente tem que ter cuidado na hora de escanear é que a gente tem que evitar saliva e sangue, né? Porque essas imagens, né, elas têm que estar isentas, porque senão a gente não faz uma leitura adequada, perfeita, né? Isso prejudica no trabalho final. Você E vê o término do trabalho de uma prótese, né? Exatamente. Então, esses detalhes, eles também faz parte dessa nossa análise final. Então, assim como a gente vai ter um modelo e vai obter um troquel, muitas vezes a gente pode ter no ato de vazamento uma bolha, uma porosidade, isso pode interferir no resultado final. Do mesmo jeito, é o cuidado que nós temos que ter na hora do escaneamento, principalmente com água e sangue, né? Esses fatores vão impedir que a gente tenha, então, uma superfície nítida, né? Então, daí você tem que ter todo esse cuidado. A superfície tem que estar bem seca, né? Isenta de saliva e sangue, para que a gente possa ter essa aquisição de imagem perfeita. Então, tirando essas variáveis, né? Então, você vai poder obter, né? Tirando essa variável que está inerente ao processo da cavidade oral, você vai ter um scanner, né? Um escaneamento
muito bom e que vai produzir bons resultados. O tipo de scanner ele pode variar, né? Cada um pode ter aqui diferentes tipos de scanners e com diferentes resultados. Mas hoje a gente vê que dentro de um hardware o que vai variar mais hoje, né, é o software. E aí o software, cada sistema de scanner está melhorando. Há um tempo atrás, essa pergunta é muito interessante. Eu sempre recebo por colegas profissionais do Brasil inteiro. Um dia desse, por último, um cara de Fortaleza me ligou, um dia desse outro de Santa Catarina, outro de Goiás, amigos que a gente tem, né, nesse meio e dando aula em curso. Esse, por exemplo, estava decidindo para comprar um scanner. Aí ele disse, "Alexandre, eu estou vendo aqui o Virtu. O Virtu é representado hoje pela Strauma, né? E eu disse, olha, o primeiro contato que eu tive com o Virtu não foi bom, né? O Virtu ele não tem uma rapidez, né? Ele tem uma muito limitação, lento. ele é muito lento e tal. Mas o último evento que eu tive no evento científico, né? O Virtu teve um melhoramento fantástico. Você sabe o que foi? Foi o software. O software. Ok, estou querendo exatamente chegar aí. Então, o que é que ocorre? Eles melhoraram, otimizaram o software e hoje o Virtu melhorou porque eu tive contato com o Virtu agora. No último módulo do mestrado, a gente teve um Virtu lá exatamente para Fazer os testes, né? fazer os testes e eu fiquei impressionado com o melhoramento do Virtu. Então, vocês vejam, né, quanto tem evoluído. Quando eu falei, deixei bem claro, tem duas coisas que a gente tem que avaliar, o hardware e o software. O hardware, basicamente, todo mundo está quase, né? Eu diria assim, quase no mesmo patamar. Não quase, que tem diferenças que a gente não vai ressaltar aqui, porque hoje tem estudos científicos que mostram, né? Mas o software, ele evoluindo, você está conseguindo melhorar, né, a rapidez, melhorar as outras qualidades que muitas vezes está limitado. Nós temos o Medit 500, nós temos o Medit 700, ou seja, já deu uma evoluída para o Medit 500. Eu já tive contato com os dois. O Medit 500 ele é mais lento, o Medit 700 ele é muito mais rápido. Então você veja que cada empresa, cada fabricante, ela também está evoluindo os No processos. processo de Então é evolução. muito difícil hoje a gente chegar e dizer, você pode fazer essa pergunta, viu, Suzy? Qual o melhor scanner? Eu pegava um pouquinho de cada um, hardware e software, né? E procurava fazer um para mim, né? Porque todos têm qualidades, todos têm Quando pontos, você fizer, me bota como sócio da empresa. todos têm pontos fortes, né? E pontos negativos. Mas, sim, se você tiver, né, um critério, dependendo do que você for fazer, você vai com certeza buscar aquele que vai lhe dar um bom caminho. Ressaltando que muitas vezes, né, não é só o preço, né, que vai ser o determinante. Você tem que realmente conversar com quem entende e saber também o que é que você quer, né? Isso é muito importante. O que é que você está buscando com o seu scanner? Qual é a sua área de atuação? O que é que você busca? Porque muitas vezes você sabe, por exemplo, para cirurgias, né? Cirurgia guiada. Eu quero um escaneamento, um arquivo em STL, para mim, para sobrepor imagem, para ter para botar no Blue Sky, né? E, consequentemente, eu fazer. Eu não preciso de grandes precisões para isso, né? Leitura de tecido, aquele que faça uma leitura de tecido correta e, consequentemente, eu quero para um planejamento. Eu só quero para fazer meus planejamentos. Eu vou ter um arquivo em STL para fazer um planejamento e mostrar ao paciente. Então, eu não vou ter, né, uma necessidade de uma grande... Já, se eu, por exemplo, eu quero para ver um término de um preparo, algo, algo mais específico. Aí você vai ter que ter... Aí tem que ter um scanner de Tem qualidade. que ter um scanner de muita qualidade. Foi por isso que, assim, até como eu ofereci os serviços aos colegas, eu tive que comprar um scanner de qualidade. Porque eu pesquisei até o Virtual eu pesquisei. E fiquei bem decepcionado com a velocidade dele. Mas eu já consultei colegas que têm o Virtual hoje, da Strauma, e devido à mudança do software, melhorou muito a captação de imagem. Entendeu? Mas quando eu fui comprar, eu tinha que pensar na qualidade, tudo que eu posso fazer. Entendeu? E por isso que foi a escolha do Tri-Shape. Não do Virtual, o do Prime Scan não tinha como escolher pela questão do cárter, que é o carrinho, né, com o computador, para levar, eu teria essa dificuldade. Botar dentro do carro, levar, isso aí Isso é exatamente um fator muito importante. Aquele que vai escolher um scanner, se ele está pensando, na verdade, né, em transportar, ele vai de um consultório para outro, ele trabalha em mais de uma cidade, e aí ele quer atender em 2 locais e quer levar o seu scanner, aí você não pode comprar. o portátil já é o mais indicado, né?
com outro que não seja um portátil, porque o portátil ele vai colocar dentro de uma malinha, como ele está levando dentro de uma malinha, e ele leva para qualquer lugar, leva para Mossoró, leva para São Miguel do Gostoso. E aí você leva para qualquer lugar e até mesmo no seu consultório. Você tem uma clínica com vários consultórios, né? Às vezes até mais rápido, mais fácil de manusear. Então, assim, realmente, dentro da clínica eu nem falo tanto, porque a gente consegue levar com a rodinha lá, a gente consegue levar também. Entre um consultório e outro, tem Mas como se você. tiver um andar e outro andar, fica mais complicado, né? Então, eu acho que isso é um fator muito positivo, né? A Tri-Shape sai. Eu posso também dizer que hoje o Blue Sky, o meu mesmo, né, que é o Prime Scan, que ele só saía nesse modelo acoplado, né? Hoje também ele já tem ele portátil, né? Uma inovação das próprias empresas, elas estão vendo também que o portátil tem sido uma situação favorável, né, para aqueles que estão querendo entrar no mundo da tecnologia e também para que eles possam ter uma venda maior, né? Até o contexto que hoje o Giovanni faz esse trabalho aí de levar até o cliente, até o dentista, né, para fazer o seu escaneamento. Então, eu acho que isso é uma pegada que tem mudado o conceito do fabricante de fazer também portátil, né? Aqueles que antes não aderiam a isso, estão aderindo agora. Então, hoje nós temos não só o Prime Scan, como a Omni AF. Sim, a Omni. A Omni AF também é portátil. Tem, então, tem inúmeros. Eu acho que um dos scanners mais chatos de você trabalhar com esse tipo é o Itero. Bem que o Itero também tem o portátil. O Itero tem um portátil. Você vai ter os chineses também, você tem o Virtua, que dá para você fazer isso também. Outra empresa que surgiu também, que está representando, chama Eagle. Amigo. Da Biatlanta. A Biatlanta lançou. Também está entrando na lançou questão do um scanner. que, por sinal, eu gostei muito da rapidez das imagens, tá? Você experimentou o Shine? Já experimentei. Você preferiu o Eagle? Rapaz, são muito próximos. Eu gostei muito do chinês. O chinês eu também achei muito bom. espetacular. Muito bom. E o Eagle também é muito bom. Então, são muito próximos. Você tá Agora, eu não, em termos de... Porque toda decisão que a pessoa vai ter do scanner, ele tem que ver também e analisar o software, né? Agora, o software do Shine eu achei fraco. Não sei se eles estavam para fazer a melhoria, não sei se eles fizeram. É exatamente isso. É isso que eu ia falar. A leitura, a captação, achei legal. Mas aí o software, eu não tenho esse... Deixou a desejar aí. Não No posso- caso, na opinião de Giovanni, o software desse aí deixou a desejar. Em termos de captura de imagem, eu achei muito boa. Mas aí tem um detalhe, né? Se você pega essa captura e você consegue o arquivo em STL, né? Mas a gente também tem que saber de outra coisa. Da acurácia de cada scanner desse. Aí os estudos científicos aí... Ninguém vai trazer, né? Não adianta só capturar a imagem se o scanner... É o famoso custo-benefício, né? 3 coisas nós temos que observar nessa questão de imagem: a acurácia, veracidade e precisão. Esses fatores são determinantes. Aqueles que estão hoje se buscam, qual o melhor scanner? Como eu lhe falei, se você for observar além do fator, né, do seu objetivo, né, que você quer, você tem que avaliar também a acurácia, veracidade e precisão e comparar com o que você tem no mercado, né? Eu posso lhe dizer que o Prime Scan e o Tri-Shape, né, são os melhores em termos disso no mercado, né? E aí os demais, aí tem vários tipos de análise, né, mas assim, que tem melhores resultados. Os trabalhos trazem esses dois aí, né? Trabalho esses dois sempre. Com a empresa da odontologia, né? Existem as guerras das resinas, das siliconas. Começou a guerra da qualidade dos scanners, né? E hoje a gama de scanners que você tem no mercado, como o que a gente mais falou hoje foi o Trios e o da Cirona, o da Line, O Itero. o Itero, aí tem Panda, tem o Eagle. Tem Panda, tem o Pameca, né? Plameca. Eu não gostei do Plameca. Pameca não é um... Não gostei. Não é um scanner Achei também. muito fraco. Aí tem o Medite, nós temos o Virtu, nós Medite temos... bom. Virtua. Nós temos o Eagle que a gente comentou, né? Então, assim, hoje a gente tem no mercado brasileiro hoje uma quantidade grande de scanner. Mas o mais interessante eu tenho sempre um sonho de ir para uma feira, né? Que é o lançamento de tudo que é de mais moderno dentro da odontologia digital. Todos os scanners, fresadoras, impressoras, né? Que é um evento que ocorre a cada 2 anos, né?
na Alemanha e em Colônia. E esse ano de 2023 nós estaremos lá, né, para ver o que há de mais novo nesse mundo, A né, alta tecnologia da tá lá na tecnologia. Alemanha, Então né? tá todas essas empresas e algo mais. Então eu estou muito ávido por buscar esse momento, porque eu acho que a gente lá vai ver algo que ainda vai demorar daqui a 1 ano e meio para chegar aqui, Acho que até né? Ou mais, porque existe um grande problema. Hoje existem muitos scanners no mundo, mas assim, o mercado brasileiro existe um processo de regulação para que esse produto entre aqui, né? E o processo da Anvisa ele é muito lento, né? E essa lentidão faz com que a gente realmente ainda muitas vezes, né, não tenha o acesso a tudo aquilo que está ocorrendo de forma muito rápida no mundo, né? Então, o que a gente vê hoje, né, esse ano de 2023, talvez chegue aqui em 2025. Mas é muito bom porque você vai se preparando, né, e vendo o que é que você tem aí para acontecer nos próximos anos, porque é um processo extremamente rápido, celery, né, o que ocorre no mundo digital. E assim como ele é celery, ele exige de nós profissionais que nós também estejamos atentos, né, ao caminho Eu para conhe- onde está indo o é, mercado. não adianta a pessoa ter o scanner se ele não for buscar o conhecimento, para que que ele vai servir no dia a dia dele, entendeu? A questão do que a gente vem batendo na tecla, da questão da pessoa adquirir o scanner na clínica, se ela tem que entender que ela tem que usar para tudo, para cirurgia guiada, para Orto, alinhadores, prótese. perioguide e vai. Então, assim, muitos colegas quando chegam para mim, chegam a minha pessoa para consultar a compra de um scanner, normalmente eles se travam um pouco porque eles precisam ter aquele conhecimento, né? Precisam aprender a modelar, né, o arquivo STL, precisam aprender a fazer o modelo, deixar um modelo perfeito para enviar para um laboratório. Lógico, é evidente que ele, né, na questão da aquisição do scanner, ele normalmente os colegas hoje estão se juntando para comprar o scanner dentro de uma clínica. Aí vale muito mais a pena. Mas ele adquirir para ter pouco serviço, eu ainda não acho viável financeiramente. Melhor terceirizar, né? Melhor No caso. terceirizar. Não Porque estou aí... puxando a sardinha pro Não, meu lado, não. mas você pensando bem, realmente faz sentido você terceirizar. Porque se eu não tenho um fluxo que justifique uma aquisição, por exemplo, de 80, 100 mil reais num valor de um É scanner. muito alto. Então sai muito melhor você Mas não, assim, terceirizar. não é só 80 nem 100 mil. Passa do valor pela questão da aquisição do conhecimento. O que que eu aconselho? Comece a fazer cursos de digital para começar a entender como é que é o mundo digital até adquirir um scanner. Que ele vai botar aquilo na rotina dele, como o professor montou aquele curso, né? Para a pessoa entender. Ele botou aquele curso onde a pessoa começava a entender o início, o meio e fim da reabilitação, né, na parte digital. Foi espetacular. Então, se o colega não tiver esse tipo de noção, para ele ele vai comprar um scanner e vai encostar. Entendeu? Hoje você tem parcerias com laboratórios que você pode fazer o escaneamento, o seu desenho, mandar para o laboratório e em 72 horas você receber a sua prótese. Tem laboratório já trabalhando assim. Então aí o cara tem que ter o conhecimento. Agora, além do conhecimento, tem a pessoa que tem aquele sistema chairside tem que ter o aprendizado na questão da maquiagem, né? Então tem que pensar muito bem antes de adquirir um scanner. Qual é a funcionalidade que vai ter para minha clínica e para o meu dia a dia? Beleza. Aí me diga uma coisa, na experiência de vocês dois, eu vou fazer uma pergunta aí para os dois. Qual o paciente mais difícil de escanear? Que foi difícil na sua experiência aí de escanear? Rapaz, não consegui, ou consegui, mas foi dureza. Rapaz, na minha experiência, paciente desdentado, principalmente inferior. Paciente desdentado inferior. E eu recebo muito chamado para fazer escaneamento para paciente que tem é, muita ânsia de vômito. Eu tenho recebido muito chamado para ir no consultório fazer o escaneamento exatamente para esse tipo de serviço. Agora, a parte inferior, eu sempre tenho. Depois da mudança do software da TreeShape, melhorou muito. Eu não sei se o Cirona tem essa mesma dificuldade. Melhorou, mas você sabe por que essa dificuldade que você tem e sempre vai ter? É porque nós temos um tecido muito flácido, tá entendendo? Então, assim, veja o seguinte: você está fazendo ali, a partir do momento que você escaneia, você está fazendo o quê? Várias fotos por segundo, né?
E a partir do momento que você tem um tecido se movimentando, né? Então, a captura daquela imagem, ela tem que ter uma sequência, tem que ter um sequencial. Se você muda, aí até que o software reconhece porque aquele tecido ele está se movimentando. Então, por isso que a mandíbula, né, muitas vezes é a maior dificuldade de qualquer pessoa quando vai escanear com o inferior. Lógico que a partir do momento que você tem softwares melhores, você está entendendo, ele vai melhorar esse processo de leitura, que é o que ocorreu, que ele está falando exatamente, o melhoramento do software melhorou ainda mais o Tri-Shape. Então, mas em virtude disso, né, que você relatou do inferior, é exatamente em virtude desse No seu fator. caso também foi a maior dificuldade também escanear o paciente inferior? Quando eu passei para Prime Scan, que o software e tudo isso dele foi melhorado, hoje eu sinto menos essa dificuldade, mas muito menos, né? Por exemplo, leitura de tecido, né? De digitado total na região inferior também é muito difícil, porque é só tecido. Então, o tecido, quando você tem quando ele mexe, então você tem que voltar para uma área para tentar ele reaprender aquela área para poder ele voltar a fazer o escaneamento. Do mesmo jeito, ocorre isso no palato, por exemplo, quando você vai fazer a leitura e tal. Por ser tecido, você está entendendo a variação. Mas eu acho que, além disso, o paciente que tem excesso de saliva na boca, paciente que tem muita saliva, esse paciente você vai sentir uma dificuldade maior. Por quê? Porque ele não faz leitura de saliva. O Entendeu? fluido ali atrapalha O na fluido hora muitas da... vezes atrapalha. Então, esse, para mim, é um dos pacientes também muito ruim para fazer o escaneamento. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo, né? E melhorando os nossos escaneamentos. E me diga uma coisa, já pegando, a gente falou aqui algumas vantagens e tudo, mas, por exemplo, no caso, Giovanni, você tem o portátil, né? Sim. Qual a desvantagem que você vê no portátil? Se existe alguma desvantagem e qual que você poderia citar, assim, Você está falando do scanner? Não, o termo de scanner portátil eu acho espetacular. Porque eu atendo, fora eu prestar o serviço, eu atendo no interior também. Então, eu carrego o scanner comigo, facilita a minha vida. Na parte de portabilidade, excelente. Do que o scanner de cárter, né? Que é o carrinho, né? Eu não vejo nenhum desse tipo de empecilho, não. De PC, O né? ruim é porque a evolução dos scanners acontece muito rápido, como a tecnologia de um celular, né? Do Uhum. iPhone, por exemplo. Então a gente não tem condições de estar trocando também o scanner direto. Se fosse assim, era fácil. Era muito fácil. Por exemplo, já saiu o 4 agora, né? O sem fio. Fiquei louco para comprar, mas é muito alto o valor. Muito alto, Muito né? alto o valor. E saiu não sei se você sabe, saiu o Trio 5. Isso aí eu já vi isso. Já escaneou? Não, Não tem no Brasil conheço, ainda. Não tem no Brasil. Eu sei que tem o Tri-Shape 3, o 4 e o 5 não chegou no Brasil. Mas eu acho que foi bacana a gente estar falando aí com essa gama de scanners, as dificuldades que cada um da gente tem no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Aquele que está nos ouvindo, é bacana vocês estarem envolvidos nesse novo tema que é o fluxo digital. Eu acho que o scanner é o começo deles. Mas eu acho que aqueles que estão nos ouvindo poderiam aguardar também o nosso próximo Oralcast, né? O próximo episódio que a gente vai falar sobre um tema bacana, que são os tipos de software e a diferença que eles fazem no nosso dia a dia, desde o planejamento digital, né, até a execução das nossas cirurgias guiadas, que fazem uma grande diferença, né, ao nosso paciente. Eu acho que o software também ele tem cada dia mais uma evolução fantástica nas diversas especialidades da odontologia. E aí eu convido o Giovanni também para participar do nosso próximo episódio, né? E Souza, né? Para que a gente possa discutir um assunto extremamente relevante, né? Que são os softwares odontológicos e o que é que eles são imprescindíveis para o nosso fluxo ser digital. Beleza, então eu gostaria de agradecer aí a Giovanni por participar desse episódio. E, como o professor Alexandre já convidou, né? Todos para assistirem aí o próximo episódio. E até lá, pessoal. Até lá.